O Vicente Beltrán Anglada, que é Anglada, ele aquele mesmo. ocultista espanhol, né? Que tem os livros, eu tenho os livros dele lá em Eu espanhol. tenho um dele que não dá para me comprar agora nesse momento. Tá 600 pila. Qual que é que você... As minhas experiências espirituais Eu dele. tenho ele lá, edição de Barcelona, Minhas Experiências Espirituais. E foi ali, eu até um dia, eu posso escrever um artigo sobre isso ou contar num programa a experiência que ele teve. Ele era bem jovem e ele queria entrar num grupo teosófico lá da Espanha. Ele era muito, muito jovem, a maioria dos componentes do grupo eram pessoas de mais idade, ocultistas antigos ali, teosofistas antigos. E eles não queriam deixar ele entrar, ficavam sempre embaçando. Um belo dia, uma noite, na verdade, ele tem uma experiência fora do corpo e ele lembrou que naquele dia, naquele horário, teria reunião na Sociedade Teosófica lá. Ele então vai fora do corpo, atravessa a parede e assiste a reunião. Qual era o tema da reunião? O pessoal falando dele, cara, falando mal dele. Ah, aquele jovenzinho quer entrar aqui, ele não vai entender nada e tal. E ele assistindo tudo, estarrecido. Ele volta para o corpo e escreve um texto dizendo o seguinte: cara, que decepção, pensei que a reunião era para aprofundar algo espiritual e eles estavam falando da vida alheia. Caramba, que decepção, isso aí não é um grupo espiritual verdadeiro. E aí ele começa a ficar refratário à parte teosófica naquela ocasião, não vamos generalizar, e aprofunda mais a parte hermética, a parte oriental, e se tornaria um dos grandes ocultistas da Espanha. E é nesse livro que ele conta esse relato. Olha que bacana. E por falar em relatos, eu sei que você também tem muitas experiências fora do corpo em ordens secretas, ordens esotéricas. Você pode compartilhar alguma dessas oportunidades que você teve, mesmo nessa encadenação, você não sendo um iniciado, filiado a uma ordem, ter acesso no astral a conhecimentos... É o seguinte, Samuel, quando eu comecei a ter saídas do corpo, eu era adolescente. Então é claro que ao longo dos anos de experiência eu fui acessando coisas, os mentores generosamente me franquearam conhecimento por causa do trabalho que eu faço de fazer palestras e cursos. Então, por exemplo, eu tive acesso por causa do trabalho, não era por causa de mim, porque se eu não fizesse o trabalho que eu faço, eu não teria aquele acesso. Então me foi mostrada muitas coisas, me foram mostradas para que eu tivesse a visão de conjunto para trazer para cá e ter essa segurança para passar informação. Você tem uma ideia, eu não sou iniciado em nada, nunca fui iniciado em coisa nenhuma. Como é que eu sei as coisas que eu sei? Não é por leitura só, as saídas do corpo, elas me deram uma abertura que eu pude ver. Então, por exemplo, como eu faço palestras em lugares variados, por exemplo, lojas maçônicas, grupos da Rosa Cruz também, sou sempre muito bem recebido pelo pessoal, grupos espíritas, grupos de Umbanda, o que eu faço? Estou ali num grupo, Samuel, fui lá fazer a palestra, vou num cantinho, às vezes no banheiro, né? O auditório está cheio, ali eu faço a concentração e peço aos guardiões, os mentores da casa, que me inspire a somar algo bom naquilo que eu vou passar. Quer dizer, eu não entro para competir ou dizer o que o outro grupo deve fazer, eu entro para somar algo da luz. Então, nesse sentido, os mentores da casa me abrem para eu ver o astral em volta e poder melhorar o que eu ia fazer e passar dentro do contexto. Então, eu vou contar um caso que é clássico, né? Eu não me lembro se eu já contei aqui no programa. Logo quando eu vim para São Paulo, início da década de 90, eu sou do Rio, mais ou menos em 1991, eu fui convidado para fazer palestra numa das lojas principais da maçonaria ali na São Joaquim, que tem duas grandes, que são ordens diferentes, foi uma principal da maçonaria. Uma palestra sobre saídas do corpo. Na época eu tinha um projetor de slides pequenininho e o pessoal improvisou uma tela, levei o projetor e a palestra era aquela aberta para maçons, estava cheio de maçons de várias lojas. E eu fui fazer a palestra sobre saídas do corpo. É claro que eu fui fazer a palestra num contexto mais hermético, que era o espírito da casa, era normal. Se eu vou dentro de um grupo espírita, eu vou falar de saída do corpo, mas da mediunidade. Então, cada grupo tem um jeito. Samuel, na porta, bem na entrada do templo lindo, enorme, tinha um guardião egípcio, um homem moreno, com sandálias egípcias, saiote egípcio, uma faixa amarela aqui, ou dourada aqui, segurando uma lança, um guardião, cara, né, extrafísico. Ele filtra o extrafísico para não entrar coisa ruim ali. Ele me olhou assim de cima a baixo, me sondando. E durante a palestra, Samuel, eu estou fazendo a palestra, eu estou vendo ele rodar extrafisicamente no lugar, avaliando. É tipo assim, eu captei o pensamento dele. Quem é esse tal de Wagner Borges que não é maçom e está dando uma palestra na maçonaria? Como? Assim,
Samuel, fiz a palestra, o pessoal gostou bastante. Em cada loja maçônica que eu vou, é praxe dos maçons ter sempre um ótimo lanche depois, uma janta, e eu vi muitos maçons fazendo assistência social, distribuindo alimentos para comunidades carentes, eles não divulgam em aberto, e o público fica sem saber, por isso faço questão de falar, não sou maçom, não sou nada, mas eu faço palestra em lojas maçônicas, e tenho muitos amigos maçons hiper honrados, que ajudam um monte de gente, secretamente. E aí, naquela noite, eu acordo de madrugada paralisado, na cama, catalepsia projetiva, do lado direito da cama, quem aparece? Aquele cara, me olhando ainda me sondando. Pra você ter uma ideia que não é só palestra que você vai dar, o curso. Tem um monte de gente teórica que quer mexer com saída do corpo, tem a menor ideia dos bastidores, o que rola. E você também dando aula pela internet, uma coisa, vai lá dar uma palestra pública, para você ver, totalmente diferente, né? Samuel, ele ficou me olhando e sumiu. Os anos se passaram. Quando foi em 2004, quer dizer, 13 anos depois, eu fui convidado para fazer outra palestra na mesma loja. Segunda vez que eu ia lá. Quando eu chego na porta, tá ele em pé, o guardião, mas com uma outra roupa, como se ele tivesse tido um upgrade, uma paramentação de roupa diferente. Ele subiu o nível. Quando ele me viu, fez assim, me saudou. Durante a palestra, ele olhando, quando foi de madrugada, eu acordo paralisado em casa, ele está do lado da cama, fez assim para mim, falou assim, seja bem-vindo, meu irmão, você é considerado maçom honorário, porque nós te aprovamos. Quer dizer, um guardião me aprovou sem ser iniciado, dizendo, você está trazendo coisa boa para cá, está colaborando, você respeita a ordem, seja bem-vindo aqui, você é da casa. Então, assim foi. Por exemplo, dando palestra ao longo dos anos, em algumas lojas da Rosa Cruz, em São Paulo, Jundiaí, e o auditório da Amorque, lá em Curitiba, onde tem aquele museu egípcio maravilhoso, é super organizado. Inclusive, no complexo lá tem um prédio da Ordem Martinista, do Papi, Stanislas de Guaita, cruzando alguns graus com a Amorque. E muitas vezes eu fui em eventos organizados na época pelo Rafael Cury, de ufologia ou espiritualismo, e eram feitos no auditório da Ordem, e várias vezes eu ali vi um guardião da Ordem Rosa Cruz, um homem alto, cabelo grande, barbudo, uma roupa branca cheia de símbolos, e ele ali, e às vezes eu via ele também quando eu estava no hotel em Curitiba, deitado, ele aparecia me observando. Ele apareceu aqui em São Paulo também, aqui na Borges Lagoa, onde tem uma outra loja, e ele me deixou ver. Então, eu fui tendo acesso ao lado extrafísico dos templos por causa dos guardiões me autorizarem a perceber. Mas isso é clima de respeito, de profundidade, não tem competição. Para mim, cada lugar que eu vou, eu estou vendo qual é a luz que tem ali e o bem que aquilo faz ao mundo, sabe? Ali é mais esotérica, a população não conhece, mas eu sei. Então, estou dentro daquela atmosfera. E o melhor, isso aconteceu também na Umbanda, onde eu fui fazendo palestra vendo um Exu, um preto velho e a galera, e onde eu chego, graças a Deus, Samuel, eu faço amizade rápido. Eu não sou mestre de nada, não sou guru, eu sou pessoa, então eu chego, brinco com todo mundo, e aí a galera extrafísica me ajuda abrindo espaço para mim, e essa ajuda vai desde o mentor mais humilde até aqueles mais avançados. Agora, o principal é um grupo de mentores que começou a aparecer para mim em 1991, eu já morando em São Paulo. Era um grupo de espíritos chineses, hindus, egípcios, alguns gregos e alguns japoneses, alguns tibetanos também. Se chama Os Iniciados. E aí você pergunta, vocês são iniciados em quê? E eles falam em fazer o bem sem olhar quem. Então eles falaram para mim, a nossa tarefa é passar informações do Oriente Perene, que não mais existe materialmente, só espiritualmente, para os estudantes modernos do Ocidente, agora numa nova roupagem. Eu falei, por quê? E eles falaram para mim, tá cheio de estudantes daquela época reencarnado hoje, mexendo, e nós funcionamos como mentores. Então vamos passar ideias dentro da parte iniciática, só que em aberto, mas com aquela profundidade para mostrar que espiritualidade é coisa séria. Então as maiores mensagens que eu recebi na minha vida foi do grupo dos iniciados. Então eu fui tendo acesso, templos extrafísicos que eu fui levado, lugares avançados, e aí comecei a conhecer um monte de coisa. Hoje eu sou a soma disso tudo. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.